palavra, é obedecer os seus mandamentos, é observar a sua vontade. Isso é deleitar-se no Senhor. E o único beneficiado é eu e você, que obedecemos essa mensagem. Crianças, a brincadeira de machucar não pode. Aleluias. Vamos então meditar nessa palavra tremenda do Senhor, que o Senhor tem para nos fortalecer dia após dia, para nos ajudar, para nos confortar, para que a gente siga firme. Você que entrou no ano de 2026 no desejo do teu coração de servir a Deus de uma maneira diferente, saiba que o Senhor tem poder para te ajudar. O Senhor tem poder para te libertar. A palavra dele nos diz no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, o próprio Jesus disse: todo poder me foi entregue sobre terra, céu e mar. Tudo está no controle dele. Ele é poderoso. Ele pode te ajudar, pode me ajudar, pode nos socorrer nos momentos difíceis. Aleluias. Vou estar chamando aqui também nosso bispo para saudar os amados e preciosos aqui da favelinha, os queridos que Jesus Cristo tanto ama. Honrado bispo está com a palavra. Aleluias, glória a Jesus. Saudamos a todos com a santa e preciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós viemos aqui para falar um pouco para todos vocês sobre o amor de Jesus, aquele que morreu por ti, morreu por mim, morreu por todos os habitantes dessa terra, morreu por vocês, crianças preciosas de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Deus, ele desceu do céu e veio para esta terra por amor às nossas almas, por amor às nossas preciosas vidas, que são preciosas aos olhos do Pai. Deus Pai, quando ele olha para a terra e ele vê a terra sem forma e vazia, conforme Gênesis capítulo 1, então Deus Pai resolve fazer o homem a sua imagem, a sua semelhança. Ele cria o homem para manifestar a sua pureza, a sua verdade. Mas de repente aparece lá no jardim do Éden a serpente antiga, chamada Satanás. E esta serpente malvada, com pensamentos perversos, ela enganou o ser humano e fez o ser humano desobedecer a Deus. E assim como no céu ela fez com que os anjos desobedecessem a Deus, ela também fez com que os homens desonrassem ao Criador. E nessa desonra, a consequência, quem colheu foi eu e foi você. Por causa do homem descumprir uma ordem de Deus, então todos foram condenados à morte. Todos foram destinados ao lago de fogo e enxofre, que é a condenação eterna. Segundo o livro de João 3, os homens, todos sem exceção, todos já estão julgados, já estão condenados. Logo, quando o Senhor viu isso, ele contemplou esta situação. É uma situação muito triste, porém, como Deus nos ama, e Deus, ele é justo, então ele escolheu dar mais uma chance, dar uma chance para mim e para você, para que nós não sigamos o destino da terça parte caída aos anjos e sejamos todos para sempre destituídos da glória de Deus. Ele veio para nos reconectar. Então em João 3,16 ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que acreditar nele não pereça, mas tenha vida eterna. Ele escolheu te amar e me amar, e com este amor
Ele entregou seu Filho para que você possa escapar desse julgamento. Escute-me bem aqui. Você e eu, segundo a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, como escrito está em Gênesis, nós fomos criados para manifestar a imagem, para manifestar a glória, a semelhança do Criador, do Deus Pai. E você sabe que o caráter do Criador, o caráter de Deus Pai, o caráter dele é a justiça, é a bondade, é a verdade, é a honestidade, e nele não há nada de maldade. Em Deus não há pecado, em Deus não há mentiras, em Deus não há violência maligna. Deus, ele é perfeito nos seus caminhos. Em Isaías capítulo 6, ele deixou escrito que ele é 3 vezes santo. Os serafins estão bradando lá: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você e eu fomos criados para isso. Santo é separado da mentira, separado de toda a corrupção dessa terra. Mas o que foi que aconteceu conosco? Que quando nós olhamos para um lado e para o outro, nós vemos a corrupção tomando a terra. Quando nós olhamos para nós mesmos, então, quando estiver pronto, avisa. Aí eu passo. Aleluias! Então o Senhor, ele escolheu, amados, ele escolheu te dar uma chance, escolheu me dar uma chance. Por quê? Quando Deus olha para a terra, ele vê o ser humano lutando, alguns lutando para ser bom, alguns lutando para ser honesto, mas Deus viu que o homem, ele não consegue sozinho, ele não consegue vencer o pecado sem a força de Deus. Ele não consegue perdoar sem a graça de Deus. Ele não consegue praticar a justiça se Deus não ajudá-lo. Todos estão tentando vencer a maldade. Quase todos os homens lutam para serem corretos, mas se você observa para nós mesmos, você olha para você mesmo, quantas das vezes você fez aquilo que não queria realizar? E você olhou para teu coração, para a tua vida. Eu olhei para a minha vida. E nós caímos, fracassamos, cometemos pecados e ações e atitudes tão ruins e tão vergonhosas. E às vezes queremos ajuda, imploramos a misericórdia de Deus, e parece que Deus está tão longe. Pois bem, Deus olhou e viu essa incapacidade nossa, e Ele escolheu nos dar uma chance. Ele escolheu enviar seu Filho para nos libertar desta miséria, para nos libertar dessa situação de desgraça, de vergonha, porque Ele sabe que se Ele voltar, ou se a minha ou a tua morte acontecer, nós não podemos adentrar o reino dos céus, o reino de Deus, estando em pecado. Está escrito na palavra do Senhor, em Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então Deus já sabe que há um padrão que ele existe, que é a pureza e a santidade. Porém esta santidade, essa pureza, nenhum ser humano pode alcançar sem o sangue de Jesus, sem se arrepender, sem confessar os seus pecados. Deus sabe que o homem por si só já está totalmente aniquilado e condenado. Se ele partir desta vida sem receber seu Filho, sem o sangue de Jesus, ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Por este motivo, Deus Pai escolheu me dar uma nova chance, dar uma chance para você. Ele escolheu enviar o seu Filho para morrer
para pagar pelo meu e pelo teu pecado, pela minha e pela tua mentira, pelo meu e pelo teu adultério, pela minha e pela tua injustiça. Todavia, para que Ele assuma a minha e a tua culpa, nós temos e precisamos de reconhecê-lo como nosso Senhor. Nós temos e precisamos, e Ele exige isso, que nós, deliberadamente, ao ouvir o chamado dEle nesta terra, nós escolhemos o reconhecer como nosso Deus, o reconhecer como nosso Senhor, como nosso dono. É este o convite que nós estamos fazendo para você e te avisando que há uma chance para mim e há uma chance para ti. Há uma porta que vai se fechar, e eu e você sabe que a morte a qualquer momento pode chegar. Eu e você sabemos que a volta de Jesus está prestes a acontecer, e eu e você sabemos que todos nós temos alguma coisa para pagar a Deus, porque todos nós, escrito está, pecaram. Todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então nós precisamos de Jesus para poder nos encontrar com Deus Pai Criador e morar com Ele. Ele nos criou para morar com Ele e não para viver no lago de fogo e enxofre. Mas só tem uma saída, que se chama Jesus Cristo. Só tem uma saída, que é Jesus Cristo. Eu queria deixar aqui esta breve mensagem para você meditar no teu coração. A porta da graça, a porta da misericórdia, a porta do amor está aberta para você e para mim. Mas se lembre que estes são os dias de Noé, em que a justiça de Deus está sendo pregada e todos estão sendo convocados a entrar na arca, que se chama Jesus Cristo, a parar com a sua vida de pecado e se reconciliar com Deus, para poder ir morar com Ele e escapar da condenação eterna. Mas eu e você sabemos que na época de Noé, Deus fechou a porta da arca foi fechada. Quando chegou o dia de fechar, Deus mesmo fechou, e apenas a família de Noé e ele escaparam do juízo que Deus enviou sobre toda a terra, contra toda a rebelião do homem, contra toda a corrupção e injustiça, vida maligna dos seres humanos. E naquele momento Deus não teve misericórdia de ninguém. Quando Ele fechou a porta, não adiantou, nem as crianças, nem os idosos, nem os sábios, nem os grandes, nem os poderosos daquela época clamarem e pedirem ajuda. Deus não abriu a porta da arca. A porta da arca permaneceu fechada. A porta não abriu. Eles não acreditaram que Deus iria puni-los, porque eles não quiseram se arrepender, parar de matar, parar de roubar, parar de mentir, parar de praticar maldades uns contra os outros. Eles não acreditaram no que Noé estava avisando para eles. Deus estava dizendo para aquela população: entrem na arca, entrem na arca, entrem na arca, antes que o juízo venha, entrem na arca. Mas eles zombavam de Noé. Esta é a geração de Noé. O Senhor está fazendo a mesma coisa. Nós estamos aqui, viemos aqui para te lembrar que há um Deus que te ama, há um Deus que espera encontrar você no reino dele, no reino do céu. É lá onde Ele quer te encontrar. Mas para entrar lá é necessário se arrepender, negar a si mesmo, confessar os pecados e seguir Jesus, tomar o caminho estreito e obedecê-lo até a morte. Ele espera por você. Jesus espera te encontrar no céu. Ele não te criou para um lago de fogo e enxofre. Eu queria aqui agora passar para a evangelista Adriele
ela vai trazer um louvor de adoração. E eu queria convidar você que está em casa, medite nessas palavras, medite nos louvores de adoração que vão ser entoados a Deus aqui. Jesus morreu por você. E após, o evangelista Thaleson também vai trazer mais uma breve palavra para todos nós aqui. O Senhor ama cada um de vocês e os criou para o céu e não para o inferno. Ele me criou para o céu e não para o inferno. Você foi criado para ver Deus como Ele é, para andar com Deus. E nós temos a nossa chance de voltar para casa. Vamos seguir Jesus. Deus continue abençoando a todos. Eu vou passar aqui para a evangelista Adriele e ela vai iniciar a adoração ao Senhor. Quantos aqui querem ir para o céu? Aleluias, eu também. Então vamos seguir Jesus. Vamos seguir Jesus. Aleluias, glória ao Senhor Jesus. Vou louvar aqui o hino da harpa, um hino que é muito forte, que reflete muito em nossas vidas, aonde a gente vai querer passar a nossa eternidade. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chega, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz deste mundo em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas só Ele é o único caminho de salvação pela morte de cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilhará sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo,
Aleluias. Eu vou iniciar aqui um outro hino. Depois eu vou passar para o evangelista Thales. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos se abriu e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos se abriu e agora me alegra em sua luz. Mais um dia eu vi meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos se abriu e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos se abriu e agora me alegra em sua luz. Aleluias, glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero aqui agradecer a todos. Em nome de Jesus, nós estamos aqui porque nós estamos cumprindo o mandamento de Deus, porque quando nós fomos libertos, quando nós saímos do mundo, do vício, das drogas, da corrupção, Deus nos libertou e Ele colocou no nosso coração também o desejo de ir e anunciar este evangelho. Este mesmo que fez me tirar destas mesmas ruas para estar aqui hoje, trazendo esta mensagem que transformou a minha vida, trazendo a mensagem que vai transformar a sua vida também. Basta você dar o primeiro passo. Basta você se arrepender e aceitar Jesus Cristo, porque nós sabemos muito bem daquela história que tem na Bíblia, que é real e verídica, quando Jesus Cristo estava crucificado, um ao seu lado estava zombando de Jesus, e o outro ladão da cruz estava arrependido e reconheceu seus pecados. Então ali ele fez uma oração e pediu para Jesus, para ele lembrar dele no paraíso. Este é o exemplo que eu e você tem que tomar. Se nós orarmos a Deus, não zombar de Deus, não continuar no pecado, no mundo e na imoralidade, no vício das drogas, na criminalidade, se nós desejar realmente morar com Deus no céu, nós vamos fazer este pedido para Jesus. E este pedido é um coração contrito,
Deus, ele quer apenas um coração arrependido, como o do ladrão da cruz. Então ele se arrependeu e Jesus Cristo viu a verdade no coração dele. Deus quer ver a verdade no seu coração. Deus, ele quer ver verdadeiramente que você quer mudar. Quando ele vê essa certeza no seu coração, ele mesmo vai trazer o poder e a salvação para a sua vida. Porque nós sabemos muito bem que antes de Jesus morrer, ele falou para o ladrão daquela cruz que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. É uma palavra tremenda, porque nós sabemos que poucos dias antes o ladrão da cruz, ele estava lá roubando, ele estava assassinando, talvez pecando, mas a partir do momento que ele se arrependeu, no último momento ali da sua vida, ele foi para o céu. É bíblico, está na Bíblia. Então Deus quer de você apenas o arrependimento. Ele quer de você que você largue o mundo. Ele quer que você confesse que você não tem força para largar esta vida mundana, que você sabe muito bem que o caminho, o salário do pecado é a morte. E se nós continuarmos no caminho largo, nós vamos para o lago de fogo. E eu estou muito feliz de estar aqui, porque era aqui mesmo que eu usava minhas drogas, era aqui mesmo que eu roubava, era aqui mesmo que eu andava armado, era por aqui mesmo que muitos de vocês me conhecem e estão vendo agora o grande poder de Deus através da minha vida, porque eu me cansei desta vida, eu cansei de virar as noites drogado e não ter Deus no coração. Não adiantava o quanto dinheiro eu gastava, o quanto de droga eu usava, mas no outro dia eu estava angustiado, eu estava deprimido e não adiantava nada. E o buraco no meu peito era como um tiro de 12, estava lá. E só quem pode fechar esse buraco, esse aperto no seu coração é Cristo Jesus. E na palavra de Deus vai dizer lá em Mateus capítulo 7, no versículo 7: peçam e vocês receberão. Deus está pedindo apenas para que vocês venham aprender a orar. É para pedir, para ser liberto, para se cansar desta vida e falar para Deus: Deus, eu não tenho força, mas eu confio em Ti. Eu entrego a minha vida para o Senhor, porque se o Senhor não mudar na minha vida, eu estarei acabado. Mas se vocês pedirem, como a palavra de Deus vai nos instruir aqui, vai dizer assim: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele deixou a Bíblia Sagrada. Ele deixou as histórias da Bíblia, dos profetas. Ele deixou vários exemplos para que nós venhamos seguir. Então, Deus, Ele tem um número nesta terra para ela se acabar, e é só Ele que sabe. Os anjos não sabem e ninguém sabe, só Deus sabe o número. E se você soubesse este número, que é o tempo do fim, você já se prepararia agora. Você não seria mais normal agora. A partir de hoje, se você souber esse número, que nós não sabemos, porque nós sabemos que Deus virá como um ladrão. E quando eu ia roubar, ninguém estava me esperando, ninguém está esperando o ladrão. Eles eram pegos desprevenidos. Então que nós não venhamos ser pegos desprevenidos. Nós tem que estar achados limpos com o sangue de Jesus, porque lá em Atos capítulo 3, 19 vai dizer que se nós nos arrependermos, nós precisamos de confessar a Deus, porque os nossos pecados vão ser apagados. Uma vez mais que os nossos pecados vão ser apagados, nós vamos receber a chance que o ladrão da cruz recebeu. Ele se arrependeu, ele aceitou Jesus, ele não foi orgulhoso, ele não zombou de Jesus, e ele não apenas escutou a palavra, ele passou a viver a palavra. Naquele mesmo momento, ele recebeu a salvação. Deus está mostrando aqui para você hoje, que se você aprender a orar, se você aprender a buscar, perseverar de verdade, isso vai demonstrar que você quer realmente seguir Jesus. Então a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. E aqui vai continuar. Por acaso, algum de vocês que é pai, é capaz de dar uma pedra ao seu filho? Deus está mostrando claramente aqui que Ele é o nosso Pai. Ele jamais vai enviar a pedra para nós. Então se você pedir, Ele vai enviar o sangue de Jesus Cristo, que tem o poder de nos purificar. Foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz,
e passou aquele sofrimento todo por mim e por você. E o que você está fazendo com essa oportunidade que Deus te deu, sabendo que a nossa vida é curta, é como uma fumaça, é como um vapor, que logo ela aparece e desaparece no mesmo instante. Nós sabemos muito bem que a nossa vida é frágil e nós temos poucos dias para aprender a bater na porta e entrar no caminho estreito. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus é tremendo demais. Enquanto eu não me arrependi de verdade, enquanto eu não dei o primeiro passo para ir para a igreja, enquanto eu não quis de verdade mudar a minha vida, eu não estaria aqui. Quantas vezes eu perdi a minha vida, a oportunidade em festas, sendo preso, perdendo a minha adolescência. E se eu continuasse, nós sabemos muito bem aonde ia dar. Na cadeira de roda, ou a morte ia me levar. Mas Deus, Ele é poderoso e justo. Ele viu que eu me arrependi de verdade. E Ele vai ver que quando você se arrepender de verdade, Ele mesmo vai trazer o poder. Porque o poder vem do céu. Quer ver? Eu vou ler para vocês no livro de Salmos. É uma palavra tremenda. São versículos que nós todos conhecemos. Mas quanto mais nós lemos, nós aprendemos mais com a palavra de Deus. No livro de Salmos, foi isso aqui que eu fiz. E é o que você tem que fazer essa noite. Eu, um pobre sofredor, eu gritei, o Senhor me ouviu. Olha como é que o nosso comportamento tem que ser para Deus nos libertar, para Deus nos tirar das drogas e dessas ruas da criminalidade. Eu, um pobre sofredor, gritei, o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. Aqui que Deus quer de você. E você vai reconhecer que você é um pobre, um sofredor. Você vai reconhecer que nós somos doentes, nós somos enfermos espiritualmente, se nós não buscarmos a Deus. Quando Ele vê essa disposição, quando Ele vê essa humildade de receber essa palavra, colocar no coração, pedir para os irmãos panfleto, ou pedir para que eles venham na casa de vocês fazer uma oração, ou até mesmo buscar vocês para a casa de Deus, porque nós não temos força, aí Deus vai trabalhar na sua vida. Mas enquanto nós estivermos orgulhosos, enquanto nós quisermos curtir um pouco mais, experimentar um pouco mais aquele gosto daquela outra droga ou aquela festa que vai ter, nós vamos cada vez mais virar marionetes do diabo e ele vai arrastar multidões para o inferno. E aqui eu vou continuar no versículo 7 de Salmos capítulo 34. Eu, um pobre sofredor, gritei, o Senhor me ouviu e me livrou das aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem. Olha que poderoso. Deus quer que você venha fazer essa oração. Ele vai enviar o anjo para ficar em volta ao seu lado, para te proteger, para lutar contra os seus vícios, contra o diabo que quer nos atrasar, contra o demônio que quer levar a nossa vida. Porque quantas vezes eu não cheguei sangrando em casa, quantas vezes eu não saí dessas ruas com guerras para casa, quantas vezes eu não andava atribulado, sabendo que a qualquer momento eu ia morrer, eu ia ser preso. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Temer a Deus é obedecer, é escutar essa palavra e saber que se você continuar nesse mundo, nós vamos para o inferno. Tem que temer a Deus, porque é Ele que tem o poder de destruir a sua vida e levar a sua alma para o inferno. Porque Satanás já está no inferno e ele está desesperado para levar muitos com ele. Ele não tem mais salvação porque ele pecou diante da presença de Deus lá no céu. E se os anjos lá do céu pecaram antigamente, foram expulsos do céu, Lúcifer, o anjo caído, quanto mais nós pecar, o que será de nós? Vai ser terrível, vai ser insuportável na grande tribulação, porque o anticristo, ele vai exigir de todos
que quiserem viver aqui na terra e trabalhar, ou comer, ou sair nas ruas, ele vai exigir que você tenha a marca da besta. E uma vez mais que você aceite a marca da besta na grande tribulação, já era a vida eterna com Deus. Vai ser uma vida falsa aqui na terra. Então, por favor, vamos fugir de lá. Versículo 8: procure descobrir por você mesmo como o Senhor é bom. Deus está pedindo para que você venha se esforçar, perseverar, gritar, se entregar a Ele de todo o coração. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz é aquele que encontra segurança dele. Todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Glória a Deus. Até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Se você procurar a ajuda de Deus, não vai te faltar nada. Até a sua ficha na cadeia vai ser limpa. Até os seus vícios vão ser retirados. Você vai acordar e você não vai querer fumar maconha. Você vai acordar e você não vai querer curtir a sua vida bebendo drogas ou se prostituindo com outras mulheres. Essa é a salvação que Deus está prometendo para todos aqui. E nós sabemos muito bem que isso leva para a morte eterna, que é o lago de fogo. E eu vou continuar aqui a oração. Venham, meus jovens amigos, e escutem que eu os ensinarei a temer a Deus o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muitos felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos, mas Ele é contra os que fazem o mal, e assim quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve. Olha que tremendas instruções da palavra de Deus. Salmos capítulo 34, a partir do versículo 6. Versículo 18: Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Deus é tremendo. O Senhor me livrou das minhas aflições. O Senhor me fez um vaso novo e tem me feito, como em Jeremias capítulo 18, lá vai dizer sobre o vaso do oleiro. Nós somos como um vaso, até mesmo porque Deus nos tirou do pó da terra, Ele nos mudou do pó da terra e soprou o fôlego de vida. O próprio Deus, Ele soprou nas minhas e nas tuas narinas, para que nós venhamos ter uma vida eterna. E agora você tem a opção de escolher encontrar o caminho da verdade, que é a árvore da vida, não o conhecimento do bem e do mal. Se nós for por aí desobedecendo a Deus, como Adão fez, nós vamos morrer, ser separados de Deus, como assim ele foi. Então nós temos que voltar lá atrás e fazer o caminho reverso, de obedecer a Deus e não querer conhecer o bem e o mal, como Eva foi enganada, e sim apenas a árvore da vida que está na minha mão, que é a palavra de Deus. Eu vou ler aqui para finalizar o livro de 2 Pedro, capítulo 2. Pegando o gancho aqui do que o bispo falou, no versículo 4 diz assim: pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos concorrentes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. Olha aqui Deus falando com nós de novo. Noé estava pregando. Deus mandou uma ordem para ele: construa uma arca, tem que ser nessa medida, tem que ser obediente, tem que obedecer a Deus, é do jeito que Ele quer. A construção da arca foi na medida que Deus quis, foi do tamanho que Deus quis, foi com a madeira exata que Deus quis, porque Ele sabia que aquele homem era temente a Deus.
Mas nós sabemos muito bem que o dilúvio veio. As pessoas não escutaram o que nós estamos escutando aqui hoje. Então prestem atenção neste evangelho, que ele vai transformar a sua vida. A partir do momento que nós escutarmos e aprendermos a entrar neste caminho estreito, que é este evangelho, nós vamos entrar na arca e nós não vamos ser pegos pela destruição que está vindo. Glória a Deus! Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. E a pergunta que fica aqui hoje: você quer saber de Deus? Você tem certeza da sua eternidade? Você sabe aonde vai passar a eternidade? Então vamos começar a se preparar, porque nós sabemos muito bem que se nós confessarmos a Deus, se arrepender de verdade, confessar os nossos pecados, Ele vai limpar o nosso pecado. A nossa vida, nós vamos ser salvos. Amém? A única pessoa que Ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. Este mesmo anúncio que nós estamos trazendo aqui é bíblico. Nós não estamos fugindo da Bíblia. Não tem duas pregações, não tem outro evangelho, não tem outra apostasia, não tem outro evangelho misturado com o pecado. Apenas a palavra de Deus, a verdade pura e liberta, que liberta. Então, se você está querendo procurar uma igreja séria, cristãos de verdade, pastores de verdade, nós somos um ministério sério. Nós somos um ministério que prega a cruz, Cristo Jesus crucificado, porque Cristo Jesus crucificado é o sangue de Jesus que vai te libertar. A cruz e o sangue de Jesus que traz o poder para que você venha ser salvo. E eu vou continuar. 2 Pedro capítulo 2, versículo 6. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas. Deus condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo. E nós sabemos muito bem que Deus enviou um anjo naquela cidade para alertar Ló, para que ele vinha sair de lá, correr com a família dele, para que ele não venha ser atingido pelo fogo, pelo meteoro que caiu de enxofre naquela cidade. E a Bíblia vai se repetir. Lá em Noé foram 8 pessoas, aqui foram 2 pessoas. Se nós não nos prepararmos agora, nós vamos passar pela grande tribulação. Eu não quero isso para a minha vida, e eu não quero isso para vocês. Procurem a nós, para que nós venhamos na sua casa, fazer uma oração, buscar vocês para a igreja. Nós sabemos que nós não temos força, não adianta você curtir a vida, ficar velho e depois ir para a igreja. Isso não vai acontecer. Quanto mais distante você ficar da igreja, mais difícil vai ser para você ir para a igreja. Não tem como você ir para a igreja santo de uma vez. Você tem que largar os seus maus costumes agora. Deus está avisando aqui hoje que a destruição está vindo, mas Ele também está prometendo a graça, o sangue de Jesus, a libertação para você que se arrepender, porque nós vamos ler lá em Apocalipse capítulo 3, uma palavra tremenda também. Olha a esperança de Deus, olha a promessa de Deus para nós. Apocalipse 3, o foco aqui é o Apocalipse 3, versículo 10, mas eu vou iniciar do versículo 4, para nós entender a geração que nós estamos. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Mas alguns de vocês em Sardes, aqui ele está falando de nós. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpa as suas roupas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu recebi a palavra hoje, que eu passei a viver uma vida pura, que eu passei a viver uma vida de arrependimento, eu passei a viver uma vida de perseverança a Deus, na minha oração, buscando a Deus e fugindo do pecado e do mal. Isso quer dizer, vocês de Sardes têm conservado limpa as suas roupas. Essas roupas são a sua justiça, é o comportamento justo diante de Deus, são as boas obras. Significa que agora você é um cristão de verdade. Limpas, vestidos de branco, vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas,
pois merecem esta honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco. Eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. E nós sabemos muito bem, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida são aqueles que vão herdar o reino de Deus. Não vai ter mais morte, não vai ter mais guerras, não vai ter mais vício, não vai ter mais catástrofes, terremotos, enchentes, Covid-19, milhões de pessoas mortas. Não vai ter mais isso. Vai ser apenas a luz de Deus. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco. E eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Agora que já é na eternidade, você passou a viver com Deus aqui na terra. Você tem uma vestimenta espiritual, que é o linho fino, puro e resplandecente, que está no livro de Apocalipse capítulo 19, versículo 8. E Deus vai te prometer aqui, ó. Agora já é no céu. Eu declararei abertamente na presença do Pai, Deus mesmo. Jesus Cristo está dizendo aqui que Ele vai declarar abertamente na presença de Deus e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Este tem que ser o meu sonho. Este tem que ser a minha realidade e a sua realidade. Ser declarado justo. Você foi fiel e justo. Você perseverou. Você não foi fraquinho e dominado por Satanás aqui na terra. Como eu era um fraco, derrotado e dominado por Satanás. Eu fui. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas quando eu me arrependi, Jesus Cristo, Ele trouxe o poder para mim. Quando eu me arrependi, Ele trouxe luz para a minha vida. E agora aqueles que receberam a Jesus são o sal e a luz dessa terra, que vai trazer a luz para todos. E a luz que nós estamos trazendo aqui hoje é o Evangelho eterno e verdadeiro. Quem pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Glórias a Deus. Eu agradeço muito a oportunidade. Deus é maravilhoso. Ele sustentou a energia até agora. Então deu para todos escutarem esta mensagem. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Nós vamos aqui entregar aqui um lanche agora, viu? Todos vocês que quiserem chegar um pouco mais, podem ficar à vontade de passar a oportunidade comigo. Glória a Jesus, eu sei que todos escutaram. Jesus está voltando agora diante desta mensagem.